amados do Senhor, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Só reforçando, perguntei pela manhã, mas pergunto à noite. Nossas conferências de aniversário. Que dia? Primeiro dia? Horário? 19 horas, 19h30 e agora 19h30. Sexta-feira, 19h30. Sábado? 18 horas. Domingo? 9 da manhã? E 18 horas. Então todos são convidados. Coloque aí na sua agenda e venha celebrar conosco. Venha agradecer ao Senhor pelos 15 anos da Igreja Batista Esperança aqui no Vale dos Lagos. Todos são convidados. Mais uma pergunta eu fiz hoje pela manhã. Se você descobrisse que seu amigo ou sua amiga de fato não é nada daquilo que ele ou ela aparentava ser ao longo desses anos. Se você descobrisse que esse seu amigo ou essa sua amiga fosse na verdade um criminoso ou uma criminosa, o que você faria? Se você descobre que a pessoa que está do seu lado hoje à noite é um criminoso, aí você já está olhando para o lado para saber quem está do seu lado. E talvez quem está do seu lado você não conheça. Você conhece quem está do seu lado? Você que não conhece, e se essa pessoa do seu lado fosse revelado hoje que é um criminoso, uma criminosa, o que é que você faria? Não diga Ave Maria. Hoje de manhã eu vi uma Ave Maria e fiquei preocupado. Já tinha irmão fazendo sinal da cruz aí. Mas o que era que você faria? Faria o quê? Pediria ajuda? Sairia do lado dessa pessoa? Chamaria a polícia? Faria o quê? Pedir a Deus o quê? Tomasse uma providência e transformasse a vida da pessoa. Não, eu quero saber o que você faria. Eu quero saber o que Jesus faria. Jesus e Jesus, não é você. Eu continuava andando com ele, ia mudar, já que agora de perto só que eu sabia quem ele era realmente. Ia mudar o comportamento? Seu comportamento para com aquela pessoa mudaria? Você seria a mesma pessoa? Certo. O que significa graça mesmo? Graça. Favor imerecido. Muito bem, favor imerecido. Ou seja, alguém conceder algo para uma pessoa que não merece aquele algo, não é isso? Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Porque Jesus fez algo, realmente, ele estava entre ladrões. Em Lucas 23, a partir do 39, a palavra do Senhor diz assim: que um dos malfeitores, Lucas 23, 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Amado, Jesus é tão impressionante e foi tão impressionante que até no momento de terríveis dores, no momento de angústia, no momento de sofrimento, ele foi capaz de amar e de manter o mesmo comportamento para com o pecador. Jesus não estava preocupado com a situação, ele estava preocupado com o pecador. E o que é interessante é que naquele momento de dor, de angústia, ele fez um amigo. Ele fez um amigo no momento de morte. Não um amigo bonzinho. Não um amigo que nos dá tudo aquilo que a gente gosta de receber. Mas ele fez de um ladrão um amigo. E o olhar de Jesus naquele momento, quando ele profere essas palavras, com certeza não foi um olhar de dor, de sofrimento, mas um olhar que transmitia graça, que passava graça para o perdido. Jesus ele poderia estar ali naquele momento de dor, ele poderia estar indignado, afinal de contas, ele estaria e esteve sofrendo injustiça aos olhos humanos. Porque a gente sabe, as Escrituras mostram que foi do agrado do Pai, está lá em Isaías, capítulo 53, foi do agrado do Pai fazê-lo morrer, fazê-lo padecer. Mas aos olhos humanos, aquele homem chamado Jesus estava preso numa cruz injustamente. E a gente sabe que Jesus é Deus e também homem. Mas a sua natureza humana, naquele momento de dor, não foi maior do que a sua vontade de amar ao pecador. Ele poderia estar ali, estou sofrendo, estou angustiado, estou indignado, porque estão fazendo e cometendo injustiça comigo. Mas ele preferiu se posicionar como um igual entre os ladrões. Jesus não estava ali por mera vontade dos homens. Jesus estava cumprindo o propósito do Pai. E Jesus se colocou na condição de ladrão. A Bíblia ensina que ele se fez pecador para assumir o nosso lugar, mesmo não cometendo um pecado sequer. Mas tomou a forma de homem e assumiu o meu e o seu lugar, para levar sobre si o peso do nosso pecado, o peso do pecado daquele ladrão, dos dois, mas em particular aquele que se tornara seu amigo. Mas nós não somos assim. Nós não somos assim, mas nós somos cristãos. A Bíblia fala que nós somos filhos, que nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, que nós somos representantes de Cristo aqui na terra, que nós somos embaixadores. Cadê Fernando? Somos embaixadores. Até hoje a mensagem, passou uma semana, mas até hoje a mensagem está aqui remoendo. Cadê Fernando? Subiu por lá? Desceu? Até hoje a mensagem está remoendo aqui na minha cabeça. Mensagem da semana passada. Nós somos embaixadores. Nós somos representantes de quem? De Jesus. Representantes. Mas nós não agimos como Jesus. Por isso que eu perguntei qual a sua atitude se você soubesse que a pessoa que está do seu lado, ou que aquela pessoa com quem você conviveu há bastante tempo, você soubesse que na verdade era uma criminosa, um criminoso, um ladrão. E você, ao longo da sua jornada com essa pessoa, você chegou a se posicionar como amigo, dando até a sua vida, se fosse necessário, por essa pessoa. Mas se você descobre que essa pessoa não merece o seu esforço, se você descobre que essa pessoa, ao longo desses anos, ela não merece nada do seu esforço, você seria amigo de um ladrão? Com certeza não. Você não iria confiar mais? Talvez você não iria deixar mais conviver no seu lar?
Imagine aquele que você dedicou sua vida, aquela que você dedicou sua vida, ser convidado para o seu lar, com suas crianças. Não mais. Mas, amados, nós sabemos que graça é favor merecido. É eu fazer para com aquela pessoa aquilo que ela não merece. É algo feito para alguém que não pediu, que não deseja, mas que eu faço porque ela precisa. Não importa quem seja, eu faço porque ela precisa. E se eu tenho a capacidade de fazer isso, é porque eu entendi claramente o que Jesus fez com aquele ladrão e o que Jesus faz comigo todos os dias. Se eu entendo isso, eu posso viver a graça de Deus. Como é que eu posso manifestar essa graça do Senhor? Amando como Jesus amou. Não me conformar porque eu sou cristão, eu sou salvo, porque eu tenho um certo conhecimento das Escrituras. Isso não é suficiente, isso é técnico demais. Eu tenho que me posicionar e praticar e viver como Jesus fez. Porque se eu preciso da graça de Deus todos os dias, somente com a graça de Deus eu vou poder viver a minha vida e auxiliar aquele pecador que não merece, como eu também não mereço. Na cruz, somente com o olhar gracioso de Jesus, sem nenhuma pretensão, ele demonstrou com as palavras que amava aquele pecador. E quantas vezes os nossos olhares, eles são condenatórios. Nós condenamos, nós apontamos, nós duvidamos, nós nos afastamos. Eu estava conversando com o pastor Adriano antes dele ir para São Paulo, e ele disse: pastor, as igrejas hoje não estão preparadas para receber as pessoas com dificuldades extremas e comportamentos extremos. Por exemplo, eu vejo essas reportagens aí dessas pessoas que botam piercings, fazem tatuagens. Vi uma na internet essa semana que até os dentes parecem uma coisa absurda, os dentes pontudos, a língua cortada no meio. Se Deus salva essa pessoa, se Deus converte essa pessoa, e essa pessoa com o corpo todo deformado, todo tatuado, todo transformado, ela resolve entrar na igreja, nós não estamos preparados para recebê-la. Porque nós vamos apontar, nós vamos olhar, vamos pensar coisas, e a graça de Deus, ela vai sendo minada. Nós podemos amar essas pessoas, porque estamos na mesma posição. E com o olhar gracioso de Cristo, com palavras graciosas, Jesus nos amou. E temos que sair dessa conformidade. Estamos muito conformados. Amados, se formos esperar retorno ou sermos correspondidos, seremos decepcionados. Vamos nos decepcionar. Por que tem tanta gente decepcionada hoje? Porque espera algo em troca. Porque diz: eu fiz por aquela pessoa, mas aquela pessoa, olha só, nem retribui. E aí a decepção vem, a frustração vem, a tristeza bate. Mas vem cá, você não fez por amor? Eu fiz, mas pelo menos um obrigado. Não, se você fez por amor, não espere nenhum obrigado. Porque Jesus todos os dias nos perdoa. E raramente, na essência, agradecemos. Só pedimos. Vamos nos decepcionar. Se eu faço por amor, o amor, ele é altruísta. É em benefício do outro. É em favor do outro. Ainda em Lucas, no capítulo 6,
Lucas capítulo 6, a palavra do Senhor diz, Lucas 6, olha o que Jesus diz e o que ele disse antes de ir para a cruz. Lucas capítulo 6, versículo 32. Vamos ler até o 35. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 6, a partir do 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga. Aí sim será grande o vosso galardão, e sereis, de fato, filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. E esses ingratos e maus, se coloquem aí, mesmo sendo crente. Eu também estou nesse bolo. Porque senão fica parecendo uma santidade aqui, absurda, o que não é verdade, não quero jamais passar isso. Mas eu me incluo nisso aqui. Quantas vezes eu sou ingrato, Senhor? Quantas vezes eu ajo de maneira errada? E Deus não me dá o que eu mereço. E Deus não dá a você o que você merece. Por que o pecador, necessitado, não deve ganhar aquilo que eu ganhei de Jesus? E ganho todos os dias. Se você estiver no meio de pessoas, que talvez esteja no seu trabalho, no seu lar, mas pessoas que não merecem seu carinho, lembre-se que na cruz, Jesus olhando para aqueles soldados, para os discípulos que foram embora, que disseram que ficariam com ele até a morte, outros até disseram, não vou deixar nem o Senhor morrer, mas fugiram, foram embora. Lembre-se que mesmo assim Jesus demonstrou amor para aquelas pessoas. Jesus sabendo que estava chegando a sua hora, mesmo sabendo que aqueles discípulos e aquelas pessoas não mereciam, que iriam abandonar, a Bíblia revela para nós em João capítulo 13, 1. João capítulo 13, versículo 1. Que olha até onde foi o limite do amor de Jesus. João capítulo 13, versículo 1. João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, fez o quê? Amor até o fim. E aí abrimos nossas bocas, porque estamos no meio de pessoas que não merecem o nosso amor, até aquelas que um dia mereceram o nosso amor, mas hoje por alguma razão não merecem mais. A gente diz, eu não consigo mais amar aquela pessoa, eu não amo mais, o amor acabou. E o amor de Jesus, se acabasse, se ele não te amasse até o fim, como você estaria hoje? Eu tenho que pensar nisso, porque quando eu penso nisso, eu vou transformar o amor do Senhor em graça na prática. Significa a graça para amar. Algumas pessoas dizem, eu não consigo amar fulano de tal. Se você não consegue amar, ame. Parece meio confuso, né? Pastor, eu não consigo amar fulano de tal. Aí eu digo, pois ame. Independente de você não conseguir ou não ter vontade ou sentimento, você tem que amar. E como é que eu amo, pastor? Me ajude, como é que eu amo alguém que não merece o meu amor? Lembrando todos os dias que Jesus te amou até o fim.
E Ele te ama ainda. E Ele vai te amar sempre. A graça de Deus me ajuda a amar. E principalmente a graça de Deus me ajuda, sabe o quê? A perdoar. É aí que está a questão. Porque mesmo Jesus sentindo fortes dores, ele ainda conseguia sentir algo muito mais forte, que era o amor para perdoar. Jesus tinha um amor para perdoar. Se Jesus fosse olhar para os merecimentos daquelas pessoas, ele não perdoaria. Ele não nos perdoaria, porque nós não merecemos. Se Deus fosse nos esperar pedir perdão, também não nos perdoaria, porque nós não iríamos pedir perdão a Ele. A Bíblia fala que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. A Bíblia ensina isso. Se Deus fosse nos esperar pedir perdão, não teríamos essa graça do Senhor, porque a Bíblia também nos mostra em 1 João. Abra lá, primeira carta de João. 1 João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 19. João 4, versículo 19. Nós só amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Eu posso amar o Senhor porque Ele me amou primeiro. Sejam bem-vindos, amados do Senhor. Só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Por isso que quando eu começo a enxergar a graça de Deus na prática, eu não vou ter dificuldade de descobrir que o meu amigo do meu lado, quem tanto merecia o meu amor, o meu perdão, hoje é um criminoso, hoje é uma criminosa. Eu vou amar da mesma maneira que Jesus amou. Mas só entende isso, só vive isso quem conhece a graça de Deus. Quem não conhece a graça de Deus não tem como viver isso. Porque senão, não tem como viver. Porque o que vai acontecer? Vai ficar muita técnica, muito conhecimento bíblico, eu conheço a Bíblia toda, já li tudo isso, mas e a prática? A Bíblia ensina que Jesus se manifestaria a nós. Isso é intimidade. Ele disse assim, em João capítulo 14, se vocês me amam de fato, vocês devem guardar o quê? Meus mandamentos. João diz aqui também no capítulo 2, na primeira carta, capítulo 2, aquele que ama, aquele que conhece, deve andar como ele andou. Então eu ouço, eu estou ouvindo a teoria aqui, eu estou ouvindo histórias. Agora eu preciso andar como ele andou. Porque senão eu vou ficar no universo do conhecimento e você mais um que conhece as Escrituras, mas que não vive na prática. Que não conhece a graça de Deus, não vai compreender isso nunca. Sabe por quê? Porque se a graça me dá a oportunidade de amar na prática, eu preciso pedir ao Senhor que Ele me conceda essa graça todos os dias para perdoar como Ele perdoou. E tem algo muito forte nas Escrituras a esse respeito. Volte para Lucas. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Isso aqui chama a nossa atenção, deve chamar a nossa atenção. Lucas, capítulo 7, versículo 47. Lembra daquela mulher que ungiu os pés de Jesus? Ela foi perdoada. E aí Jesus diz assim, no versículo 47, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Por quê? Porque ela muito novo. Mas aquele a quem pouco se perdoa,
cantamos louvores, falamos com Deus, levantamos nossas mãos, agradecemos ao Senhor, dizemos que amamos a Deus, mas o termômetro é até que ponto, ou até onde você está disposto ou disposta a perdoar. Até que ponto? Isso eu perdoo. Tapinha nas costas, vem cá. Isso eu perdoo, mas não quero nem conta. Aquilo eu não perdoo. E não quero conta nunca mais. Você não compreende a graça de Deus. Não compreende a graça de Deus para amar, para perdoar. Nunca compreendeu. Jesus disse: quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas quem recebeu esse perdão de Deus, quem entende essa graça do Senhor, compreende. Quando você for ofendido por alguém, quando você sentir dor, quando alguém te machucar, lembre-se das dores que Jesus enfrentou. Lembre-se que ali estava numa cruz. Lembre-se que mesmo na cruz, o que estava do lado falou: olha, você não é o Cristo? Você não é o Todo-Poderoso? Tira a gente daqui, tira você primeiro do aro e tira a gente daqui. Blasfemando ali na cruz. Aí o outro do outro lado: que isso, rapaz? Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem, quando você sentir dor e for machucado por alguém, perdoe com Jesus. Lembre-se do que Jesus passou por amor a mim e a você. E aí você vai ter capacidade e força suficiente para perdoar aquela pessoa, para até desejar manter relacionamentos com aquela pessoa. Porque hoje alguém diz assim: ó, eu perdoo, mas não quero relacionamento. E se Jesus nos perdoasse e dissesse: olha, Marcelo, eu te perdoo, mas você fica na tua, nem fala comigo. Não quero papo, eu te perdoo, tudo beleza, você vai chegar no céu, mas não quero nem papo com você. Que relacionamento é esse? Jesus não faz isso. Ele não ensinou a fazer isso. Eu tenho que perdoar como Ele perdoou. Eu só vou fazer isso se eu compreender a graça dEle. E aí quando você compreende a graça dEle, você faz isso, aí alguém vai dizer assim: mas você é doido. Não sei como é que você consegue perdoar, não sei como é que você consegue amar aquela pessoa depois de tudo isso. Você vai ter uma resposta graciosa na ponta da língua. Eu consigo, porque Jesus fez a mesma coisa comigo. Aí vão dizer: você é um otário, você é um abestalhado, você é isso e aquilo outro. Você pode chamar do que for. Eu hoje entendo a graça de Deus, entendo o perdão que Deus me concede todos os dias, é por isso que eu fiz. E aconselho a fazer a mesma coisa. Eles não vão entender. Ninguém vai entender. Isso faz loucura. Além de ter a graça para amar, entender a graça do amor de Deus, a graça para perdoar, nós precisamos da graça de Deus para sonhar. Volte lá para Lucas 23. Lucas 23, no versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo onde? Era momento de dor, era momento de angústia, era momento de sofrimento. Mas Jesus estava sonhando com o que estava por vir. No nosso momento de dor e de angústia, a gente peca tanto, porque a gente só sonha, na verdade nem sonha. O pesadelo é a realidade do problema. Mas e a realidade do sonho que Deus tem para nós? A realidade de tudo que Deus promete para nós? Será que não é possível, mesmo na situação desesperadora, sonhar com a glória? Olhar para frente, esperar ansiosamente o que Deus tem para nós? Nosso problema é que quando passamos por esses problemas, essas dificuldades, a primeira coisa que pensamos é
é que os nossos sonhos acabaram, todos eles. Tudo foi por água abaixo. E a gente começa a pensar coisa ruim, nós começamos a pensar em desistir, e aí nós desviamos, e culpamos a Deus, e culpamos ao outro, e culpamos a situação. Mas e aquele sonho de ver a Jesus? Aquele sonho de estar na glória? Morreu? Acabou? Aquela fé inabalável foi para onde? Interessante, estava conversando hoje com o pessoal aqui na igreja, na hora do almoço. O pessoal do coral fez um almoço aí, show de bola. Que farofa, viu, Jedi? Que farofa. Eu ia para casa almoçar, experimentei aquela farofa, acabei ficando aqui. Mas estava tudo muito bom. Estava conversando com algumas pessoas, conversei com o Joel, com o Grazi, e é interessante que nós não conhecemos, não vimos a Jesus. Não vimos. Aí estávamos discutindo a respeito de qual seria a reação ao ver Jesus. Qual seria a sua reação quando você se deparar frente a frente com o seu Salvador? Aí eu disse para ele assim, olha, eu vou ficar olhando de cima a baixo, não sei qual vai ser a minha reação. Não sei. Mas sei que vai ser uma reação muito boa. Mas eu fico pensando nas pessoas que viram o rosto de Jesus. As pessoas que tocaram nele. As pessoas que viram o sofrimento dele. E ficaram naquele tempo pensando, diante de tanto sofrimento, não vejo a hora de ver aquele rosto novamente. Não vejo a hora de ver aquele sorriso de novo de Jesus. Não vejo a hora de poder tocar aquela mão que eu apertei, aquela mão que deu vida, aquela mão que curou cegos. Não vejo a hora de pegar naquela mão. Tudo isso estabelecendo um sonho, mesmo nas circunstâncias difíceis. É por isso que eu começo hoje começo a entender que faz sentido, quando a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 12, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, independente da situação. Se eu olho firmemente para Jesus, se o meu foco está nele, a graça para sonhar vai ser tremenda, porque eu sei o que me espera. Porque a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual não levou em consideração a vergonha, porque sabia o que estava proposto depois de todo o sofrimento. Agora eu começo a entender por que na cruz, porque Jesus, a gente não pode anular a humanidade dele. É Deus, mas é homem. Chorou, comeu, dormiu, teve fome, sofreu como nós. Eu não posso ignorar a humanidade de Jesus. Mas eu preciso entender como foi que aquele homem, ele conseguiu, naquela situação, sonhar com o paraíso. Estava morrendo, estava preso, chorando, sentindo dor. E disse, olha meu filho, hoje você vai estar aí comigo na glória. E no nosso sofrimento, o que a gente faz? A gente chora, chora, chora e lamenta. A gente pode transmitir graça. Mesmo no sofrimento você pode. Aí alguém diz assim, pastor, olhe pela minha vida porque eu preciso me recuperar. Eu era um evangelista, eu era um obreiro, eu era um levita. Cantava ao Senhor, mas ore para que Deus acabe com esse sofrimento, para que eu possa testemunhar com dignidade ao Senhor. Peraí, na posição que você está, você não pode testemunhar com dignidade? Não pode? Claro que pode. Nós podemos a todo tempo. Isso significa que a graça para sonhar está ativa. O tempo todo eu sei quem eu sou, o tempo todo eu sei para onde eu vou. Então não importa o sofrimento, eu posso falar que aquela pessoa precisa de Jesus, que aquela pessoa que tem Jesus precisa voltar para os caminhos dele. Eu posso fazer isso. Naqueles últimos momentos na cruz, Jesus não desistiu. Ele foi capaz de sonhar. Ele foi capaz de olhar para o céu e lembrar que existe o paraíso. Lembrar quem ele era, lembrar tudo que espera por ele, que esperava por ele. Quando aquele ladrão pediu ao Senhor que se lembrasse dele entrar no paraíso, Jesus garantiu que naquele mesmo dia, olha, isso é passageiro, meu jovem. Seus pecados já foram perdoados. Sua vida de criminalidade, mesmo nessa situação, acabou, já risquei tudo. Você me reconheceu aqui nesse momento, o paraíso é seu daqui a alguns instantes. Hoje mesmo você está no paraíso. Precisamos lembrar dessas coisas, porque isso me dá graça para sonhar. Agora, amados, mesmo, eu não tenho dúvidas, a Bíblia não revela isso, mas mesmo aqueles últimos instantes daquele homem arrependido,
mesmo com as pernas quebradas, porque era tradição, era costume e era prática das autoridades romanas, para acelerar o processo da morte, eles vinham e quebravam as pernas. A pessoa não morreu, então vamos quebrar logo as pernas para acelerar o processo. Eu não tenho dúvidas que aquele homem, não mais ladrão, arrependido, aquele homem, mesmo com as pernas quebradas, o sofrimento que estava na sua vida, ele poderia ser culpado de tudo. Se ele naquela situação poderia, por que eu não posso? Por que você não pode? Por isso que precisamos entender que somente pela graça de Deus é possível alguém estar pendurado numa cruz e ainda confortar outra pessoa. Alguém está sofrendo horrores e ainda assim trazer uma palavra de conforto. Mas isso só acontece para aqueles que entendem o que é a graça de Deus. E nem todo mundo entende. Nem todo mundo entende. A graça de Deus nos faz sonhar nesse paraíso. Nós temos que enfrentar a cruz todos os dias. Jesus disse: todos os dias precisamos carregar a nossa cruz, tomar a nossa cruz, seguir o dia após dia. Precisamos carregar essa cruz, aprender a buscar a graça de Deus, porque é isso que vai nos fortalecer nessa caminhada. Imagine que nós hoje somos amigos de Jesus, mesmo carregando as nossas cruzes, somos amigos do Senhor, somos dignos do sofrimento por causa do amor de Jesus, somos dignos e merecedores de qualquer que seja o sofrimento. Mas que esse sofrimento na sua vida não impeça de você experimentar a graça dele. Porque se você não entende o que é a graça do Senhor, no sofrimento, a primeira coisa que você vai fazer é culpar a Deus, é culpar as pessoas. E quem entende a graça de Deus, o coração é grato por tudo que Deus tem dado e por tudo que Deus ainda dará. Santo e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não merecemos o teu favor, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos conforta com as tuas palavras e também nos envergonha, mostrando que mesmo diante de tanto sofrimento, Senhor, podemos proferir palavras graciosas, podemos confortar aqueles que mais precisam e muitas vezes não fazemos, porque nos esquecemos, ó Senhor, como somos miseráveis e como nos esquecemos dos teus benefícios. Tem misericórdia de nós. Nos ensina dia após dia, Senhor, a amá-lo. Nos ensina, Senhor, dia após dia a viver essa tua graça. Não pelas nossas forças, Senhor, mas nos ensina a amar aquele que não merece, como o Senhor amou. São muitos, Senhor, que precisam do nosso perdão. São muitos aqueles que precisam do nosso carinho. E por conta de orgulho, por conta de uma barreira, Senhor, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor tem feito há tanto tempo conosco. Que é amar, perdoar e nos dar graça para sonhar. Que venhamos, ó Deus, compartilhar isso. Que venhamos, Senhor, ajudar aqueles que não conseguem absorver o que de fato é a tua graça. Porque se nós dizemos que somos cristãos, se nós dizemos que amamos tanto ao Senhor, nós precisamos viver de fato como o Senhor viveu. E o Senhor nos chamou para isso. Obrigado porque não desiste de nós. Obrigado porque enquanto há vida, Senhor, nós podemos buscar a tua palavra, nós podemos ter esperança de que seremos mais parecidos com o Senhor neste mundo. Um mundo tão corrompido, Pai. Um mundo que já é maligno. Nós somos tão falhos. Nos ensina mais e mais, Senhor, a viver na prática da tua graça. Nós te pedimos, nós nos humilhamos, nós reconhecemos o quanto dependemos do Senhor. E é por isso que fazemos essa oração, na dependência do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.
Você não veio por acaso, você não está aqui, não foi obra do acaso, porque você sentiu uma vontade de vir, ou porque talvez você pensou, não, hoje eu vou lá na igreja. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. Deus queria que você pudesse ouvir essa mensagem dele. Não desperdice as oportunidades que você te dá de exercer a sua vida na dependência dele. Nós somos fracos. Como somos? Somos fracos. Precisamos muito do Senhor. Mas que bom que nós podemos encontrá-lo a qualquer momento. Você pode ouvir a voz do Senhor qualquer hora do seu dia, apenas lendo as Escrituras. Você vai escutar o Senhor falando contigo. Não abra mão dessa comunhão com o Senhor. Não abra mão de conhecer mais ao Senhor. Porque só conhecendo ao Senhor, só vivendo esse pleno conhecimento do Senhor, é que você vai poder colocar em prática tudo aquilo que Jesus pede para que você coloque. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós.